Comparando aqui essas duas Xingu, eu confesso que a primeira coisa que eu tenho que dizer que a Xingu Pale Lager, essa eu não conhecia, para mim é uma novidade. Mas essa International Dark Lager já é uma cerveja que eu conhecia. Não lembrava que era esse estilo e talvez nem fosse mesmo, mas era uma cerveja que eu já consumia. Inclusive, sabia que muitos voos da TAM, a cerveja que eles serviam era a única, tinha duas, né? Tinha uma clara, que eu não lembro qual que era, se era uma Skol, e tinha a Xingu, que era a cerveja escura. Hoje ela é produzida pela Dalla Vecchia, uma cervejaria de Cordilheira Alta de Santa Catarina. Falar um pouquinho, comparar um pouquinho essas duas cervejas, são dois estilos diferentes, por mais que, mesmo que seja uma cerveja escura, ela seja uma cerveja com alta drinkability. O que significa isso? Que é uma cerveja feita para tomar numa quantidade um pouquinho mais elevada. Ela é para ser uma lager, uma pilsen escura, tá? Vou falar bem do popular, né? Pilsen, aquela cerveja que a gente toma em quantidade maior nos eventos por aí, só que com um toquezinho escura. E é mais ou menos isso que acontece nessa cerveja. Então ela traz um ingrediente escuro que vai trazer principalmente essa questão da cor, e ela traz alguns sabores também que fazem com que ele transfira, né, para o nosso paladar. Ela lembra um pouquinho torrado, mas ele bem sutil, bem leve mesmo, tá? Não parecendo uma Stout, uma Porter, nada a ver com ela, inclusive bem diferente da Caracu. Mas ela traz uma pegadinha de um cacau, principalmente no aroma, mais pronunciado no aroma do que no sabor, e talvez um pouquinho presente no paladar aquele gostinho de casca de pão queimado, daquele pão queimado não, torrado, desculpa, né, daquele pão caseiro. A Pale Lager não é uma American Lager, né, uma Pilsen como a gente encontra no mercado, é uma Pale Lager, que é um estilo um pouco diferente, mas é uma cerveja leve, um paladar um pouco adocicado, mas que ficou um pouco prejudicado, por mais que seja sutil, pelos defeitos que eu encontrei nela. Ela tem um metálico, ela tem uma oxidação aqui também. Então são questões que acabam prejudicando um pouquinho a nota dela, por mais que seja bem sutil, e parece que está estabilizado, que com o tempo ele não vai intensificar, mas ainda assim ele está presente e dá para a gente sentir. Então o consumidor normal ele vai sentir que tem alguma coisa diferente, mas talvez ele não identifique qual que é esse negócio diferente. Então, fazendo a comparação entre elas, é muito fácil escolher entre as duas e escolher a International Dark Lager, porque primeiro ela não tem um defeito, então ela não está ruim com alguma coisa que possa prejudicar a nossa avaliação, e em segundo lugar que ela tem uma proposta interessante, né, de ser uma cerveja leve, uma cerveja com essa pegadinha escura, vamos falar dessa forma, tá? 5,3% de teor alcoólico para Dark Lager, enquanto que a Pale Lager ela tem 4,8%, 15 IBUs e 20 IBUs. Então, um pouquinho mais pronunciadas as características da Dark Lager. E para quem acompanha o canal já sabe, né? Acho que a cerveja com mais características, uma pegadinha um pouquinho mais intensa, ela agrada mais o paladar deste que vos fala. Beleza, galera? Então, assim, ó, International Dark Lager, você vê que tá mais legal do que a Pale Lager. E aí, qual das duas tu prefere?